Olá novamente, meu nome é Geraldo Júlio Pitzer Santos, sou professor aqui da Faculdade de Medicina de Petrópolis e hoje a gente vai estar preparando uma aula importantíssima, dando sequência ao nosso curso de neuroanatomia, uma aula de nervos cranianos, ou como são comumente chamados, pares cranianos. Por que pares cranianos? Porque existem equivalentes contralaterais. Existe um nervo craniano do lado direito e seu equivalente contralateral do lado esquerdo. Então, temos diversos nervos cranianos de cada lado. São 12 nervos cranianos. Por isso que nós falamos muitas vezes pares cranianos, uma nomenclatura que está também correta, certo? Uma aula importantíssima, uma vez que esse assunto ele vem em tona diversas ocasiões para interpretar lesões dos nervos cranianos. Então, uma das partes do exame neurológico, exame físico, ele é composto por 11 partes. Uma parte do exame neurológico é o exame dos nervos cranianos. Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos nos deparar, né, na nossa vida clínica com um paciente que tem alterações desses nervos. E a interpretação dessas alterações requer um substrato anatômico. Se eu não sei anatomia, eu vou ficar decorando os sinais que eu vou observar no paciente e muitas vezes isso não vai fazer parte de um diagnóstico efetivo. Se eu compreender a anatomia, vai ficar muito mais fácil de eu interpretar o que o paciente está me informando durante o exame físico neurológico, certo? Então, uma aula importantíssima, uma aula sequencial no nosso curso de neuroanatomia. Bom, quais são os objetivos educacionais do nosso encontro de hoje? Então, nós temos que conhecer todos os nervos cranianos. São 12 nervos cranianos de cada lado, então é imprescindível que eu saiba conhecer esses nervos. Então, infelizmente, eu vou ter que memorizar, certo? Todos esses nervos. Para eu saber fazer o exame físico e eu interpretar esse exame neurológico, eu tenho que, em princípio, compreender a nomenclatura desses nervos. Não é tão difícil assim, a gente vai falar devagar aqui no decorrer da aula, mas é um objetivo fundamental, talvez seja o objetivo mais importante da aula de hoje, a gente conseguir reconhecer, nomeando cada par craniano. Um outro objetivo seria o reconhecimento que tais nervos são estruturas que fazem parte do sistema nervoso periférico. Então, uma dúvida muito comum, né? Muitos alunos acham que, pelo fato dos nervos cranianos estarem protegidos também pelo crânio, fazem parte do sistema nervoso central, que é uma mentira. Esses nervos fazem parte do sistema nervoso periférico, assim como as outras estruturas nervosas que saem da medula espinal. Então, nervos cranianos, sistema nervoso periférico, né? Conhecer o trajeto dessas estruturas nervosas dentro, através e fora do crânio. Então, existe um trajeto do nervo craniano dentro do crânio, certo? No interior da calota craniana. Esse nervo ele vai passar, né, através da calota craniana e vai ganhar o ambiente externo, exterior da cabeça do pescoço, certo? E também vai possuir um trajeto fora do crânio. Então, é importante que eu reconheça esse trajeto, certo? Dentro, através e fora do crânio, até para conseguir interpretar o que pode estar causando uma lesão, uma compressão nervosa em determinada topografia. Compreender as estruturas inervadas por esses nervos e a sua função, obviamente. Se esse nervo está com um problema, consequentemente, a função daquela estrutura inervada por ele vai estar apresentando algum problema. Se eu conheço a função e qual estrutura que é inervada por esse nervo craniano, eu vou conseguir, né, tentar fazer um diagnóstico, né? Vou interpretar o sinal e tentar fazer um diagnóstico sindrômico ou etiológico do que pode estar causando a compressão dessa estrutura nervosa. Isso é importante também, né? Interpretar semiologicamente as lesões causadas pela interrupção dessas inervações. Então, como eu já disse, se eu não tiver a inervação de uma estrutura, ela vai perder a sua função e, consequentemente, sabendo a função e sabendo a estrutura que é inervada, eu vou conseguir interpretar melhor, semiologicamente, o que o paciente está me fornecendo de exame físico. Isso a gente vai falar devagar aqui, vocês vão ver que não é tão difícil assim, ok? Bom, assim que a gente entra na faculdade de medicina, a gente se depara com essa estrutura óssea, né, que é o crânio. E todo mundo tem muito medo, né? Por quê? Porque essa estrutura
ela é rica em acidentes ósseos, né? Então, vira e mexe, a gente, quando entra na faculdade de medicina, nesses meses iniciais, a gente fica se deparando com a base do crânio e a gente fica tentando interpretar e tentando decorar todos os orifícios da base do crânio, como se isso dependesse da existência da humanidade, certo? Tecnicamente, no início do estudo é muito difícil, porque vocês vão ficar só decorando. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais profundamente sobre essas estruturas, vocês vão ver que é tão difícil assim, certo? Então, se eu sei basicamente alguns orifícios da base do crânio, eu vou também compreender que essas estruturas, né, em forma circular, vão permitir a passagem de nervos e, consequentemente, eu vou compreender o trajeto dessas estruturas através do crânio, certo? Então, aqui uma base de crânio, eu tenho aqui a parte da frente, a parte frontal e a parte posterior, a parte occipital, certo? É uma vista inferior, onde a gente vai encontrar aqui diversos orifícios. Qual o orifício mais evidente que a gente vai encontrar nessa visão? Um grande forame magno, né? Forame mais importante do crânio. Além desse forame magno, nós temos diversos outros forames, certo? Nós temos aqui o canal jugular, o forame jugular. Nós temos o canal carotídeo anteriormente ao forame jugular, certo? Nós temos aqui forame lacerado, forame estilomastoide, canal do hipoglosso, canal condilar, certo? Forame redondo, forame oval. Aqui nós temos, por exemplo, processo pterigótico, alguns forames aqui na sua base. Nós temos as duas coanas, certo? Onde você vai ter ali o início da cavidade nasal, ok? Nós temos diversos forames na base do crânio, ok? Não é preciso ficar decorando exaustivamente esses forames. O importante é que a gente compreenda, não é, que esses forames vão servir de passagem de estruturas nervosas, principalmente, estruturas vasculares, artérias que vão subir por esse forame e veias que vão descer, saindo da parte profunda da cabeça e ganhando a região cervical. Também vão atravessar esses forames, certo? Tecnicamente, em uma vista, não é, nós temos aqui na base do crânio uma vista agora profunda, uma vista superior da base do crânio. Nós vemos que essa base do crânio ela é composta por três grandes fossas, né? Ou três grandes andares. Eu tenho a fossa craniana anterior, eu tenho a fossa craniana média e eu tenho a fossa craniana posterior. Se vocês forem observar com atenção, a fossa craniana anterior ela é formada principalmente pelo osso frontal. Também temos outros ossos que vão formar a fossa craniana anterior. Temos a parte aqui do esfenoide, temos aqui o etimoide, temos uma parte, né, da maxila, uma pequena parte da maxila. Observando aqui a fossa craniana média, né, nós temos principalmente o osso temporal, com as suas duas partes, a parte escamosa e a parte petrosa do osso temporal. E na fossa craniana posterior, eu tenho principalmente o osso occipital. Então, três fossas ou três andares, um andar anterior, um andar médio e um andar posterior. Fossa craniana anterior, fossa craniana média e fossa craniana posterior. Qual a estrutura que vai ficar localizada principalmente na fossa craniana anterior? Nós temos uma parte do telencéfalo que fica localizada nesta região. Qual que seria a parte? O lobo frontal. Na fossa craniana média, eu vou encontrar principalmente o lobo temporal. E na fossa craniana posterior, eu vou encontrar principalmente o cerebelo. Também é um órgão muito importante do sistema nervoso central. Então, três fossas, anterior, média e posterior. Na anterior eu vou encontrar o lobo frontal, na média eu vou encontrar o lobo temporal e na fossa craniana posterior eu vou encontrar principalmente aqui o cerebelo. Essas duas proeminências aqui profundas da fossa craniana posterior também são chamadas, né, de proeminências de fossas cerebelares, já que eu vou ter a localização dos dois hemisférios cerebelares. Hemisfério cerebelar do lado direito e hemisfério cerebelar do lado esquerdo. Observem com atenção que o forame magno ele se localiza então na fossa craniana posterior.
e ele é delimitado completamente pelo osso occipital. Então, o osso occipital, ele circunda completamente o forame magno, certo? Então, só para critério de ilustração, coloquei aqui todos os forames da base do crânio e todas as estruturas que vão passar, né, que vão atravessar esses orifícios. Isso aqui só para critério de ilustração, não é preciso decorar todas essas estruturas, certo? Mas quem tiver curiosidade, qualquer livro de anatomia tem isso. Vocês podem ficar se debruçando horas e horas e horas e horas, né, tentando decorar essas estruturas. Não vejo tanta importância assim. O importante seria, do ponto de vista fisiológico, algumas pequenas estruturas que eu vou falar aqui hoje, né? A gente vai dar uma sequência no raciocínio semiotécnico, ok? Bom, e observando aqui outro slide, eu estou mostrando aqui essas estruturas nervosas atravessando, né, esses forames, esses orifícios da base do crânio. E aqui a gente já consegue nomear, né, os nervos cranianos. Eu tenho primeiro par craniano, segundo par, terceiro, quarto, quinto par, sexto par, sétimo par, oitavo par, nono par, décimo primeiro e 12º par craniano. Então, na sequência, esse slide aqui para a gente começar a memorizar o nome dos pares cranianos. Primeiro par é o nervo olfatório, certo? O nervo olfatório, esse nervo aqui, ele vai atravessar a lâmina crivosa do osso etimoide. Então, o osso etimoide é um pequeno osso localizado na fossa craniana anterior, ele tem uma lâmina crivosa em diversos orifícios. Esses orifícios vão servir de passagem para o primeiro par craniano. O primeiro par craniano, o nervo olfatório, vai atravessar a lâmina crivosa do osso etimoide. Eu tenho aqui o segundo par craniano. Segundo par craniano, nervo óptico, certo? O nervo óptico vai atravessar o canal óptico. Óbvio, né? Nervo óptico atravessa o canal óptico. Depois eu vou ter o terceiro par. Terceiro par, nervo oculomotor. O nervo oculomotor, ele vai atravessar a fissura orbitária superior. Então, nervo oculomotor, terceiro par, fissura orbitária superior. Quarto par, nervo troclear. Ele caminha aqui junto com o oculomotor, junto com o terceiro par. O troclear também vai atravessar a fissura orbitária superior, assim como o oculomotor. Tudo bem? Quinto par, trigêmeo. Como o próprio nome diz, esse nervo trigêmeo, ele é dividido em 3 porções: oftálmica, maxilar e mandibular. Então, a porção oftálmica atravessa também a fissura orbitária superior. Porção maxilar vai atravessar forame redondo e a porção mandibular vai atravessar o forame oval, certo? Então, quinto par craniano, nervo trigêmeo, nervo importantíssimo da cabeça, certo? Talvez seja um dos nervos mais importantes do corpo, e ele se subdivide em 3 porções: porção oftálmica, porção maxilar e porção mandibular. Existe um grande gânglio trigeminal localizado aqui na base do crânio, ok? Sexto par craniano, nervo abducente. O nervo abducente também vai atravessar a fissura orbitária superior, juntamente com o terceiro par, com o quarto par e com uma subdivisão do quinto par craniano. Então, um nervo importantíssimo, nervo abducente, sexto par craniano, né? Sétimo par craniano, estou vendo aqui o nervo facial, nervo importantíssimo da base do crânio, certo? Um dos pares cranianos mais importantes. O nervo facial, ele vai penetrar aqui no meato acústico interno. Porém, ele não sai no meato acústico interno, ele só entra no meato acústico interno. Ele vai sair da base do crânio por intermédio de um outro forame, chamado de forame estilomastoide. Daqui a pouco a gente vai mostrar esse forame, né?
Oitavo par craniano, nervo vestíbulo coclear. Eu tenho uma parte vestibular, responsável pela percepção do equilíbrio, e uma parte coclear, responsável pela percepção da audição. Esse par craniano, oitavo par vestíbulo coclear, ele também vai caminhar junto com o nervo facial e vai penetrar aqui na base do crânio por intermédio aqui do meato acústico interno. Então, oitavo par, eu tenho vestíbulo coclear. Nono par, nervo glossofaríngeo. Nervo glossofaríngeo também, importante nervo, não tão importante quanto os outros, mas também importante. E esse nervo, ele vai atravessar aqui o forame jugular. Décimo par craniano, eu tenho o nervo vago, um dos nervos mais importantes do sistema nervoso autônomo, da sua divisão parasimpática. E o nervo vago também vai atravessar aqui o orifício da base do crânio, forame jugular, assim como o nono par, assim como o glossofaríngeo. 11º par craniano, nervo acessório. É um nervo também importante do ponto de vista da inervação motora de algumas estruturas do pescoço. E esse nervo acessório também caminha e vai atravessar aqui o forame jugular na base do crânio. E por último eu tenho aqui o nervo hipoglosso, 12º par. O nervo hipoglosso, ele vai atravessar, né, o canal chamado canal do hipoglosso, e é um nervo responsável pela inervação da musculatura da língua, né? Então, recapitulando, primeiro par, nervo olfatório. Segundo par, nervo óptico. Terceiro par, nervo oculomotor. Quarto par, nervo troclear. Quinto par, nervo trigêmeo. Sexto par, nervo abducente. Sétimo par, nervo facial. Oitavo par, nervo vestíbulo coclear. Nono par, eu tenho aqui o glossofaríngeo. 10º par, eu tenho aqui o nervo vago. 11º par, eu tenho o nervo acessório. E o 12º par, nervo hipoglosso. Eu falo par por quê? Porque são nervos que têm equivalentes contralaterais. Então, na interpretação do exame, eu tenho que entender qual nervo que está lesado, de qual lado respectivo, se é o lado direito ou o lado esquerdo. E, consequentemente, o paciente vai apresentar sinais dessa alteração na inervação das estruturas da cabeça e do pescoço, principalmente. Ok? Bom, então agora a gente vai falar de forma um pouco mais pormenorizada em relação a cada par craniano. A gente vai começar com o primeiro par. Primeiro par chamado de nervo olfatório, certo? O nervo olfatório, ele tem algumas características que os diferencia dos outros pares cranianos. É um nervo que ele não entra em contato com o tronco encefálico. Dos 12 pares cranianos, 10 vão entrar em contato com o tronco encefálico. O primeiro e o segundo não entram em contato com o tronco encefálico. Então, o nervo olfatório não entra em contato com o tronco encefálico. Geralmente, os nervos, né, os nervos sensitivos, eles possuem 3 neurônios, né? Em relação ao nervo olfatório, não. O nervo olfatório ele possui apenas 2 neurônios. Um neurônio inferior e um neurônio mais superior em relação à via do olfato, certo? É um nervo interessante porque essa via não atravessa o tálamo, certo? Então, a via olfatória não atravessa o tálamo. Uma outra diferença em relação a outras sensibilidades, né? Uma sensibilidade geral vai atravessar o tálamo antes de chegar até o córtex. O nervo olfatório não atravessa o tálamo. O nervo olfatório ele vai levar a informação para o hemisfério cerebral do mesmo lado da percepção. Ele não cruza. Então, é um nervo que não faz nenhuma decussação, não faz nenhum cruzamento. Então, a interpretação do olfato da minha cavidade nasal do lado direito vai ser interpretada pelo meu hemisfério cerebral do lado direito. Então, uma característica também importante do nervo olfatório.
Uma outra característica aqui é um nervo onde o primeiro neurônio, certo? O neurônio mais periférico vai ficar localizado numa mucosa, certo? Fica localizado numa mucosa da cavidade nasal. Uma característica também do primeiro par craniano. Se vocês observarem aqui o nervo olfatório, né? Ele caminha, né? Colado praticamente ao lobo frontal do telecéfalo. Mais especificamente em relação a um giro chamado giro reto. Então ele caminha inferiormente colado aqui nesse giro, no giro reto, né? Em íntimo contato aqui com o lobo frontal do telencéfalo, né? Ele vai se dirigir posteriormente, vai chegar uma hora onde ele vai emitir uma radiação lateral e uma radiação medial, chamada estria olfatória lateral e uma estria olfatória medial, certo? A estria olfatória lateral vai para a região cortical e a medial vai chegar numa região do sistema límbico, né, responsável pela percepção inconsciente do olfato ou dos odores, né? Isso é uma discussão muito grande, não vamos cair nessa celeuma aqui não, mas eu tenho duas estrias, a lateral que vai levar para o telencéfalo e a medial que vai para o sistema límbico, causando aqui uma interpretação inconsciente do estímulo e causando uma interpretação consciente, chegando aqui em regiões do telencéfalo, né? Então, o primeiro par craniano, nervo olfatório. Aqui uma outra vista mostrando uma vista lateral, demonstrando aqui, né, a lâmina crivosa do osso etimoide. E essa lâmina crivosa é toda perfurada, existem uns forames pequenininhos, né, onde você vai ter a passagem, né, do primeiro par craniano. E eu tenho aqui o septo nasal, né, principalmente formado pela lâmina perpendicular do etimoide, certo? E eu estou observando que também no septo nasal eu tenho ali a passagem desses pequenos axônios, né, que fazem parte do primeiro par craniano, do nervo olfatório. Ok? Aqui uma outra vista, até melhor, né? Superiormente eu tenho o nervo olfatório, o primeiro par craniano, e observem ele aqui atravessando a lâmina crivosa do osso etimoide. Ok? Então, o primeiro par craniano, no seu primeiro neurônio, o neurônio mais periférico da via, né, vai ficar localizada numa mucosa. Essa mucosa é responsável pela percepção do olfato da nossa cavidade nasal. E se vocês observarem, essa mucosa, né, responsável pela percepção do olfato vai ficar localizada na parte superior da cavidade nasal e, sobretudo, no septo nasal. Então, é uma região importante da cavidade nasal responsável pela percepção do olfato. Se eu tiver alguma lesão neurológica que vá comprimir o primeiro par craniano superiormente, um tumor de lobo frontal, por exemplo, eu posso comprometer a percepção do olfato do lado que está causando a compressão. Então, tumores de base de crânio, meningiomas, por exemplo, que vão comprimir o nervo olfatório, o paciente vai demonstrar isso no exame físico, numa percepção alterada. O paciente tem alteração na percepção do olfato daquele lado da lesão, certo? Como é que eu testo isso? Geralmente eu posso dar para o paciente sentir o cheiro ou cheirar alguma substância e ele tem que informar corretamente qual a substância que eu estou oferecendo para ele. Se ele tiver uma alteração no primeiro par craniano, eu vou perder, né, essa percepção do paciente. Então, primeiro par craniano, nervo olfatório. Segundo par craniano, nervo óptico. Nervo importantíssimo no exame físico neurológico, principalmente, né, na interpretação de sinais que vão cursar com alteração no campo visual do paciente, e também é um nervo importantíssimo do ponto de vista da oftalmologia, por razões óbvias, né? Então, o segundo par craniano, nervo óptico, ele vem da onde? Ele vem da retina. Então, ele vem lá do globo ocular, ele vem da retina, ele caminha em direção posterior, olhando sempre medialmente, e vai chegar numa região que eu chamo de quiasma óptico. Depois que atravessar esse quiasma óptico, eu vou ter aqui o trato óptico. O trato óptico ele vai atravessar lateralmente os dois pedúnculos cerebrais, certo? Vocês estão observando aqui o mesencéfalo. Então, atravessa os dois pedúnculos cerebrais e vai se projetar numa região que eu chamo de corpo geniculado lateral, certo?
Do corpo geniculado lateral, eu tenho agora uma radiação óptica que vai levar essa informação até a região occipital. Então, aqui está representada a via óptica. Eu tenho desde a retina, nervo óptico, quiasma óptico, trato óptico, corpo geniculado lateral, radiação óptica, e essa radiação óptica vai levar a informação lá para o lobo occipital, certo? Na região mais posterior do telencéfalo. Fica localizada perifericamente, é um sulco calcarino, área 17 de Brodmann. Então, alterações da via óptica podem ser originadas desde a retina até aqui em regiões do lobo occipital, ok? Então, observando aqui uma outra imagem, o nervo óptico, né? Chegando aqui na região do quiasma óptico, posteriormente ao quiasma óptico, eu vou ter o trato óptico, aqui o corpo geniculado lateral, e depois do corpo geniculado lateral, eu vou ter uma radiação óptica que vai chegar até a região do lobo occipital do telencéfalo, né? Aqui uma outra imagem mostrando, né, um esquema do globo ocular com a órbita, né? Então, observem que o nervo óptico emerge aqui da sua região posterior do globo ocular, atravessa a órbita até chegar um momento que vai atravessar aqui o canal óptico, né? Depois que atravessar o canal óptico, eu vou ter aqui o quiasma óptico e posteriormente ao quiasma óptico eu vou ter aqui o trato óptico, ok? O nervo óptico, ele caminha formando o quiasma óptico, né, numa região muito próxima à hipófise. Então a hipófise está aqui localizada, esse aqui é um corte coronal, né? Aqui embaixo eu estou vendo o seio esfenoide. Superiormente ao seio esfenoide eu tenho a fossa hipofisária, ou célula túrcica. E nessa fossa hipofisária eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar a hipófise. Observem a relação da hipófise com o quiasma óptico. Lateralmente à hipófise eu tenho também a artéria carótida interna. E nessa região onde eu encontro a artéria carótida interna, nesta topografia, eu vou chamar também de seio cavernoso. É um seio importantíssimo da dura mater, onde eu vou ter a passagem de outras estruturas nervosas por essa região. Então o terceiro par vai caminhar nessa região, o quarto par vai caminhar nessa região, o sexto par caminha também nessa região e duas subdivisões do quinto par. Então tem diversos pares cranianos, diversos nervos cranianos que vão atravessar aqui o seio cavernoso e vão também entrar em contato com a artéria carótida interna. A artéria carótida interna tem uma porção intracavernosa, certo? Aneurisma de artéria carótida, então, pode comprimir, certo, esses nervos cranianos, e um tumor de hipófise geralmente também pode comprimir o quiasma óptico, levando uma alteração no segundo par craniano, ok? Observem também a relação da hipófise com outra glândula que estaria aqui em cima, que seria o hipotálamo. Existe uma haste hipotálamo, da hipófise entre o hipotálamo, né? Uma haste hipotálamo hipofisária, certo? Então, se eu tiver alguma alteração nessa haste ou na glândula hipófise, eu posso estar também comprimindo o segundo par craniano, o nervo óptico, ok? E, consequentemente, eu vou ter as lesões na via óptica. Observem, né, que o nervo óptico sai aqui da região da retina. Então, posteriormente ao globo ocular, eu tenho a retina e eu tenho aqui a emergência do segundo par craniano, o nervo óptico. Observem que na retina eu tenho duas regiões importantes. Uma retina chamada retina temporal e uma retina que eu chamo de retina nasal, certo? A retina temporal, ela é responsável pela percepção do campo visual nasal, enquanto que a retina nasal, ela vai perceber o campo visual temporal, dos dois globos oculares, certo? Se eu tiver alguma anormalidade na retina temporal, por exemplo, eu vou perder a percepção do campo visual nasal. E se eu tiver uma anormalidade na retina nasal, eu vou perder a percepção do campo visual temporal. Isso é importantíssimo, né? Então, vocês conseguem observar aqui que o nervo óptico ele é formado por duas subdivisões de fibras. Fibras que são oriundas da retina nasal e fibras que são oriundas da retina
temporal. Essas fibras, né, elas vão chegar um momento que elas vão, parte delas, essas fibras vão decussar, elas vão atravessar cruzando, né, o quiasma óptico. Observem que quem cruza o quiasma óptico são as duas retinas nasais, responsáveis pela percepção do campo visual temporal. Então eu tenho retina nasal dos dois lados e as duas retinas nasais, elas vão cruzar, certo? No quiasma óptico, juntando com a retina temporal do lado contralateral e formando aqui o trato óptico, né? Até chegar aqui no corpo geniculado lateral e dali levar a informação da via óptica até aqui o lobo occipital. Então, consequentemente, eu vou ter diversas lesões, né, na via óptica, lesões neurológicas. A lesão mais típica, que geralmente é cobrada em concursos, seria esta lesão aqui, no quiasma óptico. Essa lesão, letra B, no quiasma óptico, vai levar uma repercussão sensitiva no campo visual, muito particular, já que eu vou ter uma laceração aqui das duas retinas, das duas fibras que se originam aqui na retina nasal dos dois lados. Se eu perco aqui as duas retinas nasais, eu vou comprometer os dois campos visuais temporais, né? É uma lesão que eu chamo de hemianopsia heterônima bitemporal. Então, um aspecto, né, da visão do paciente, esse aspecto aqui, ele vai perder a percepção dos dois campos visuais temporais, né? Então, ele vai perder o campo visual temporal dos dois lados. Metade do globo ocular de um lado, metade do globo ocular do lado contralateral. Por isso que chama hemianopsia, metade da visão heterônima bitemporal, certo? Dos dois lados do lado temporal, certo? Então, uma lesão típica de uma lesão do quiasma óptico. O que pode levar a uma lesão de quiasma óptico? Um tumor de hipófise, certo? Geralmente um tumor de hipófise vai causando uma compressão do quiasma óptico e o paciente vai chegar e vai falar, a queixa dele é a seguinte: poxa, eu estou notando que minha visão está ficando cada vez mais diminuída e eu estou perdendo a visão periférica dos dois lados. Opa, já começa a ficar preocupado. Esse paciente pode estar com algum tumor de hipófise. Eu vou pesquisar algumas outras coisas, como cefaleia, certo? E provavelmente esse paciente vai ter que fazer um exame complementar. Provavelmente ele pode estar com algum tumor nessa região da hipófise, certo? Então o nervo óptico está aqui. Terceiro par, nervo oculomotor. Como o próprio nome diz, o nervo oculomotor é um nervo motor do globo ocular, certo? Um nervo que vai ser responsável pela inervação de algumas estruturas que vão mexer o globo ocular. O globo ocular, ele não mexe por mágica, ele mexe por quê? Tem alguns músculos que entram em contato com o globo ocular, tracionando o globo ocular para o lado que eu estou tentando realizar a minha mirada, certo? Então, o nervo oculomotor, ele é responsável pela inervação de 4 músculos do globo ocular. Então, nós temos um total de 6 músculos do globo ocular. Desses 6 músculos do globo ocular, 4 são inervados pelo nervo oculomotor, pelo terceiro par. Quais são esses nervos? Quais são esses músculos? Eu tenho o reto superior, eu tenho o reto medial, eu tenho o reto inferior e eu tenho o oblíquo inferior, que são músculos que são inervados pelo nervo oculomotor, pelo terceiro par craniano. Quarto par, mesma coisa. Quarto par, nervo troclear, vai ser responsável pela inervação de um músculo extrínseco do globo ocular. Qual que é o músculo? Músculo oblíquo superior. Okay? E o sexto par, nervo abducente, também é o nervo responsável pela inervação de um músculo do globo ocular extrínseco. Seria o músculo reto lateral. Então, recapitulando, eu tenho 6 músculos do globo ocular: reto superior, reto inferior, reto medial e reto lateral. Oblíquo superior e oblíquo inferior. Desses 6 músculos, 4 são inervados pelo oculomotor, 1 é inervado pelo troclear e 1 é inervado pelo nervo abducente. Então, oculomotor, reto medial, reto superior, reto inferior e oblíquo inferior. Troclear, oblíquo superior e abducente, o reto lateral.
Observando a disposição da mobilidade dos dois globos oculares, eu vou interpretar a lesão que vai ser apresentada por esses nervos, que vão ser responsáveis pela inervação dos músculos extrínsecos do globo ocular, certo? Observando aqui um tronco encefálico, eu vou identificar que entre o pedúnculo cerebral, certo? E a parte da ponte, na sua parte anterior, eu tenho a saída aqui do nervo oculomotor, ok? Terceiro par craniano. O nervo troclear, ele é o único par craniano, o único nervo craniano que tem uma origem posterior, então ele sai de trás do tronco encefálico, ok? Enquanto que o abducente, ele vai sair aqui no sulco bulbopontino. Então tem o nervo abducente saindo aqui, emergindo aqui na região superficial do tronco encefálico pelo sulco bulbopontino. Então, dos 3 nervos que vão ser responsáveis pela inervação do globo ocular, oculomotor, troclear e abducente, o único deles que tem uma origem posterior seria o nervo troclear, né? O nervo troclear é o único nervo dos pares cranianos que tem uma origem em relação posterior ao tronco encefálico, né? Todos os outros têm uma origem anterior ao tronco encefálico. Eu tenho aqui mostrando, né, o oculomotor, terceiro par, troclear, quarto par, e o nervo abducente. Esses nervos vão atravessar aqui a fissura orbitária superior e vão inervar esses músculos aqui do globo ocular, ok? Por exemplo, se eu tiver uma alteração do nervo abducente, o nervo abducente vai ser responsável pela inervação do músculo reto lateral, certo? O músculo reto lateral vai fazer o quê? Vai fazer a abdução do globo ocular. Consequentemente, se eu pedir para o paciente, né, fazer o segmento de um objeto, ele vai perder a capacidade de realizar a abdução naquele globo ocular do lado que está comprometido, certo? E eu posso testar esse movimento do globo ocular de diversas formas, né, observando a mobilidade do globo ocular e, consequentemente, suspeitar de lesões desses 3 pares cranianos, do nervo oculomotor, do nervo troclear e também do nervo abducente, terceiro, quarto e sexto pares, né? Observe a relação desses 3 nervos com a artéria carótida na região aqui profunda, né, do crânio, antes de atravessar aqui, né, a fissura orbitária superior. Essa região que eu chamo de seio da dura mater, o seio cavernoso da dura mater, vai ser uma região importante. Se eu tiver um aneurisma de artéria carótida interna, esse aneurisma pode comprometer essa inervação periférica. Uma outra imagem mostrando aqui a passagem desses 3 nervos, certo? Chegando aqui até a órbita, né? E, consequentemente, inervando os músculos extrínsecos do globo ocular. E observe uma outra imagem aqui, o nervo óptico atravessando aqui, certo? O canal óptico e entrando aqui em contato íntimo com a artéria carótida interna nessa região que eu chamo de seio cavernoso, ok? Bom, uma outra imagem interessante mostrando aqui uma coisa bastante peculiar, né? Eu tenho no globo ocular um músculo intrínseco ao globo ocular, né? Que é o músculo que vai ser responsável pela contração da pupila. Então, quando eu faço uma contração da pupila, quando eu faço uma miose, né? Essa pupila, ela contrai por quê? Porque eu tenho um músculo dentro do globo ocular responsável pela essa contração. E eu tenho uma via que vai levar esse estímulo luminoso, né, até também o mesencéfalo, por intermédio de uma subdivisão do nervo óptico, né, que vai perceber a luminosidade. E essa subdivisão do nervo óptico vai fazer uma conexão, né, com o nervo oculomotor em seu núcleo acessório aqui do mesencéfalo. Observe aqui o Mi, que é o mesencéfalo. Eu tenho uma parte do nervo óptico que vai chegar nessa região, certo? E eu tenho aqui
o núcleo acessório do nervo oculomotor, que vai sair dessa conexão com o nervo óptico e vai ser responsável pela inervação aqui desse músculo que vai contrair, não é, a pupila, o músculo do esfíncter pupilar, né? Então eu tenho uma via aferente e uma via eferente, né? Isso é importantíssimo do ponto de vista neurológico, já que muitas vezes eu vou testar o reflexo, né? O reflexo fotomotor, onde eu espero que quando eu faça um estímulo luminoso nesse globo ocular, eu vou encontrar uma miose, certo? Vou encontrar uma contração desse esfíncter da pupila e, consequentemente, vou diminuir a pupila, certo? Então, eu tenho aqui a parte aferente desse reflexo fotomotor, eu tenho aqui o nervo óptico e a parte eferente do reflexo, certo? Eu tenho o nervo oculomotor. Isso é importantíssimo do ponto de vista neurológico para fazer o exame físico competente. Se eu tiver uma falência no mesencéfalo, né, no tronco encefálico, consequentemente, eu posso perder esse reflexo pupilar, certo? Esse reflexo da contração da pupila. Inclusive, é um dos critérios diagnósticos para eu suspeitar da morte do paciente. Vai perder essa função do tronco encefálico, né? Então, lembrando que o oculomotor também faz parte da via eferente do reflexo fotomotor, certo? Então, eu posso estimular o globo ocular com um estímulo luminoso e, consequentemente, eu vou esperar uma miose. Se isso não acontece, certo? Eu posso ter uma falência, certo? No tronco encefálico, ok? Quinto par, nervo trigêmeo, nervo importantíssimo, certo? Nervo que ele é subdividido em três partes. Uma parte oftálmica, uma parte maxilar e uma parte mandibular. Observe que é um nervo tão importante e eu vou ter grandes núcleos, né, localizados no interior do tronco encefálico. Então, eu tenho núcleos trigeminais desde o mesencéfalo, na ponte e também no bulbo. Então, eu tenho três subdivisões do tronco encefálico. Nessas três subdivisões, eu tenho núcleos do nervo trigêmeo, né, do quinto par craniano. Além disso, eu tenho outro núcleo aqui, que é o núcleo motor do trigêmeo. O trigêmeo, ele vai perceber a sensibilidade da face, certo? Da cavidade oral, certo? Da língua. Então, ele tem uma grande capacidade de perceber essas informações da sensibilidade geral da face. Tato, dor, temperatura, pressão, certo? E também ele vai ter um componente motor. Esse componente motor vai caminhar pela divisão mandibular e vai ser responsável pela musculatura da mastigação. Então, tem 4 músculos da mastigação. Tem o temporal, tem o masseter, tem o pterigode medial e o pterigode lateral. Esses 4 músculos da mastigação, eles são inervados pela divisão mandibular do nervo trigêmeo, né? A divisão maxilar e a divisão oftálmica, uma divisão puramente sensitiva. A divisão mandibular, além de sensitiva, tem uma parte motora para a musculatura da mastigação. Então aqui, eu estou observando aqui as 3 subdivisões do nervo trigêmeo, a divisão oftálmica, a divisão maxilar e aqui a divisão mandibular. Mostrando aqui, né, a inervação periférica sensitiva da face. Eu tenho uma parte aqui, um território da face superiormente, um território médio da face e um território mais inferior. Observem também que o trigêmeo, ele vai inervar a parte profunda da cavidade nasal. Ele vai inervar também a dura mater profundamente ao crânio. Ele vai inervar a língua, sensibilidade, não é, geral da língua, né? Então observem aqui o trigêmeo inervando aqui a língua. Observem também a responsabilidade dele para a musculatura da mastigação, músculo temporal, músculo masseter e os 2 músculos pterigóides são músculos da mastigação, são músculos mais profundos, né? Então observem aqui, eu tenho aqui a divisão superior do trigêmeo, oftálmica, que vai passar lá pelaquela fissura orbitária superior,
a divisão maxilar, que vai atravessar o forame redondo, e a divisão mandibular, que vai atravessar aqui o forame oval, certo? Observem também que o trigêmeo, ele é responsável pela percepção da sensibilidade da arcada dentária. Então, quando eu vou no dentista e eu tenho uma anestesia na minha arcada dentária, ele está anestesiando ramos do nervo trigêmeo para realizar aqui um procedimento cirúrgico nos dentes sem ter dor para o paciente. Então, a anestesia ele bloqueia o nervo trigêmeo nessa região, né? Observando aqui, a divisão mandibular do trigêmeo atravessa por dentro também da mandíbula, certo? Antes de emergir aqui suas raízes nervosas responsáveis pela inervação dos elementos dentários inferiores. Então, nervo trigêmeo importantíssimo, né? E antes da origem aos três ramos, o trigêmeo ele possui um grande glândula, né? Glândula trigeminal. Fica localizado aqui na base do crânio, ok? Agora a gente vai falar do sétimo par, nervo facial, nervo importantíssimo em relação aos pares cranianos. Nervo facial, ele possui alguns núcleos, né? Ele possui um núcleo localizado na ponte, núcleo nervofacial. Eu tenho o núcleo salivatório superior, também localizado na ponte, né? Já que o nervo facial vai ser responsável pela inervação de algumas glândulas responsáveis pela elaboração da saliva. Então, o nervo facial também vai ser um nervo importante para a liberação da saliva na cavidade oral, certo? Então, eu tenho diversos núcleos de nervo facial. Um núcleo mais importante, que é o núcleo principal do nervo facial, certo? E aqui eu tenho um núcleo salivatório superior em relação à topografia da ponte, né? O nervo facial, ele vai entrar ali no meato acústico interno e ele vai sair pelo forame estilomastoide. Depois que ele sair, ele vai se dividir em 5 ramos. Eu tenho o ramo temporal, o ramo zigomático, o ramo bucal, o ramo marginal da mandíbula e, por último, o ramo cervical. Tem 5 ramos do nervo facial, e esses nervos, né, eles vão inervar principalmente nessa topografia a musculatura da expressão facial. Então, na minha face, eu tenho diversos músculos da expressão facial, né? Por exemplo, eu tenho orbicular do olho, orbicular da boca, eu tenho zigomático maior, zigomático menor, risório, depressor do ângulo da boca, levantador do ângulo da boca, platisma. Todos esses músculos da expressão facial, eles são inervados pelo sétimo par craniano, pelo nervo facial. Então, nervo importantíssimo em relação à motricidade da expressão facial, certo? Como é que eu vou testar isso? Eu peço ao paciente a realizar alguns movimentos, né, em relação à musculatura mímica e observo se tem alguma alteração nesses movimentos, né? Esse nervo facial, ele atravessa, né? Ele atravessa um canal chamado canal do nervo facial localizado no osso temporal. Então, ele atravessando o osso temporal e ele vai ser emergido aqui, né? Ele vai emergir aqui na base do crânio por intermédio do forame estilomastoide. Então, ele entra no meato acústico interno e sai pelo forame estilomastoide. Antes disso, certo? Ele vai dar um nervo que vai ser responsável pela inervação dos 2/3 anteriores da língua, porém uma inervação sensitiva especial do paladar dos 2/3 anteriores da língua, certo? Então, além de inervar a musculatura facial da face, ele vai também ser responsável pela inervação de 2 glândulas salivares, vai inervar a submandibular, a sublingual e também vai inervar os 2/3 anteriores da língua em relação à sensibilidade especial do paladar. Então, aqui mostrando o nervo facial. O nervo facial ele atravessa a parótida, depois que sai do forame estilomastoide, vai para a face, inerva os músculos da expressão facial, porém também vai inervar os 2/3 anteriores da língua, vai inervar a glândula sublingual e também vai inervar a glândula submandibular. Além disso, vai inervar também a glândula lacrimal, vai produzir a lágrima e também realiza uma certa inervação nas glândulas nasais, certo? Esse slide é importantíssimo, né? Talvez é o slide mais importante da aula de hoje. Nesse slide, a gente vai observar que existe o núcleo do nervo facial localizado aqui na ponte,
certo? Núcleo do sétimo par craniano, localizado na ponte, uma estrutura do tronco encefálico. Esse núcleo do nervo facial ele é subdividido em duas partes, uma parte superior e uma parte inferior. A parte superior do núcleo vai ser responsável pelos movimentos da musculatura da face superior e o núcleo, a sua porção inferior, vai ser responsável pelos movimentos dos músculos inferiores da face. Então a face, na verdade, ela tem 4 quadrantes. Um quadrante superior direito, um quadrante inferior direito, um quadrante superior esquerdo e um quadrante inferior esquerdo, certo? Esses quadrantes são inervados, né, por partes diferentes de cada núcleo do nervo facial. Observando agora esse slide, eu vou interpretar que esse núcleo do nervo facial ele possui uma influência, né, uma inervação vindo lá da região cortical. Então, a região cortical, a parte motora, no giro pré-central, vai emitir um feixe, que eu chamo feixe córtico-nuclear, que é uma das subdivisões do feixe piramidal, certo? Feixe córtico-nuclear. E esse feixe córtico-nuclear, ele vai chegar até o núcleo do nervo facial, localizado na ponte. Observe agora a influência do feixe córtico-nuclear. Eu tenho aqui, por exemplo, esse feixe córtico-nuclear, ele vai chegar nas duas subdivisões nucleares do núcleo do nervo facial, do lado contralateral à origem do feixe, concorda? E também vai chegar na parte superior do mesmo lado da origem do feixe. Então, observe agora esse feixe desse lado, né? Esse feixe desse lado vai descer, feixe córtico-nuclear, ele vai chegar nas duas subdivisões do lado contralateral, na parte superior e na parte inferior. E também vai chegar na parte superior do mesmo lado da origem do feixe, certo? Isso é importantíssimo. Se eu tiver uma lesão no feixe córtico-nuclear, uma lesão central, o que vai acontecer? Eu vou comprometer completamente o quadrante inferior do lado contralateral da lesão. Ou seja, a musculatura da expressão facial no quadrante inferior do lado contralateral da lesão não vai se contrair. Então eu vou ter um paciente com desvio da comissura labial para o lado saudável, para o lado onde eu tenho contração muscular, certo? Consequentemente, se eu tiver uma lesão no feixe córtico-nuclear, então eu vou comprometer o quadrante inferior do lado contralateral da lesão. Então vamos supor, vou ter uma lesão nesta região aqui, certo? Uma lesão central do nervo facial. Consequentemente, eu vou perder completamente o quadrante inferior do lado contralateral, do lado oposto da lesão central. Isso é chamado de paralisia facial central, causado geralmente por uma síndrome piramidal, certo? Uma lesão central no feixe córtico-nuclear. Depois, se eu já tiver o nervo facial saindo desses núcleos, né, e eu tiver uma lesão diretamente no nervo facial, por exemplo, no momento que ele atravessar a parótida, eu vou comprometer totalmente a musculatura, tanto superior quanto inferior da face. Então eu vou ter uma paralisia facial periférica, certo? Que vai comprometer completamente a musculatura da expressão facial do mesmo lado da lesão, certo? Ao contrário de uma paralisia facial central, que vai comprometer o quadrante inferior da face do lado contralateral da lesão. Isso vai diferenciar um paciente com uma paralisia facial central de uma paralisia facial periférica. É um slide importantíssimo, certo? Onde você consegue interpretar e justificar as lesões observadas no exame físico, que são baseadas na anatomia do nervo facial, ok? Oitavo par craniano, nervo vestíbulo coclear. Nervo vestíbulo coclear vai sair da cóclea, aqui representado, responsável pela percepção dos sons, ok? E vai sair
do labirinto, da região vestibular, certo? Então tem uma parte do nervo vestíbulo coclear, uma parte vestibular e uma parte coclear, né? Então um nervo importantíssimo para a percepção do equilíbrio, certo? E também para a percepção do som. Como é que eu testo isso? Observando se o paciente tem a percepção do som íntegra e muitas vezes com um instrumento, um diapasão, né? Tentando diferenciar a percepção da condução óssea, né? E a condução aérea daquele estímulo, né? Então, é um par craniano que merece ser discutido, né? Vestíbulo coclear, que vai estar responsável pela percepção do equilíbrio e também da audição. Aqui eu mostrei um slide com um tumor, né? Um schwannoma do acústico, né? É um tumor muito comum em relação ao nervo vestíbulo coclear, né? Então, nervo vestíbulo coclear, sistema nervoso periférico, como os outros pares cranianos. E como todos os nervos periféricos são revestidos pela célula de Schwann, da bainha de Melina, você pode ter um tumor nessa região, schwannoma, que vai produzir uma grande massa que vai comprimir, certo, a região do sulco bulbopontino, na região da base aqui do crânio, levando compressões também de outros pares cranianos. Então aqui mostrando a divisão vestibular do oitavo par e aqui a divisão coclear. Nono par não tem muita coisa para falar dele, certo? É um nervo responsável pela percepção do terço posterior da língua em relação ao sentido do paladar. Então, paladar do terço posterior da língua. Vai ser também um nervo responsável pela inervação da parótida, da glândula salivar parótida. Então, ele vai ser responsável pela produção da saliva na glândula parótida. Além disso, além de inervar a parótida e além de inervar o terço posterior da língua, ele vai também inervar uma parte, né, aqui da região da orofaringe. E é uma região importante onde eu vou testar aqui um reflexo do vômito do paciente, certo? Então, se ele tem um reflexo do vômito preservado, então, tecnicamente, eu tenho ali o glossofaríngeo preservado. Ele vai inervar uma parte da tuba auditiva, não tem tanta importância, não tem como examinar a tuba auditiva no exame físico. Ele vai ser responsável pela inervação do seio carotídeo, né? E a inervação geral, certo? Do terço posterior da língua, além da inervação sensitiva especial do paladar. Então, aqui mostrando o nervo glossofaríngeo, chegando aqui, né, próximo ao seio carotídeo, vai ser responsável por uma via aferente do controle da pressão arterial, certo? Para fazer o controle rápido da pressão arterial em relação a uma distensão do seio carotídeo, eu vou perceber essa distensão, tem vários receptores nessa região, e vou perceber essa distensão baseada numa via aferente do nervo glossofaríngeo. Então aqui, mostrando o glossofaríngeo chegando e inervando a parótida, certo? Então, é uma inervação importante, já que a parótida é a principal glândula salivar e vai ser responsável pela liberação do suco salivar na cavidade oral, né? 10º par, nervo vago. Nervo vago vai atravessar, né, o forame jugular, vai chegar na região cervical, ele vai emitir, né, nervos que vão inervar a musculatura, né, da região da faringe, são nervos importantes para estabelecer, né, o mecanismo de deglutição do paciente, assim como o glossofaríngeo também tem uma certa influência na região. Ele vai descer na região cervical e ele vai emitir um nervo laringeu recorrente, né, dos dois lados, e esse nervo laringeu recorrente, ele vai inervar a musculatura interna da laringe. Então, consequentemente, para eu falar, eu tenho que mexer as minhas cordas vocais. Essa corda vocal, ela não mexe por mágica. Eu tenho que ter músculos que vão mexer as cordas vocais. Eu tenho um ligamento vocal que vai estar recobrindo a corda vocal. E esse ligamento vocal, ele vai estar inserido em uma cartilagem que eu chamo de cartilagem aritenoide, que é uma cartilagem da laringe. Essa cartilagem, ela vai mexer. Existem diversos músculos que vão mexer essa cartilagem. E esses músculos, eles são inervados pelo nervo laringeu recorrente, que nada mais é do que um ramo do nervo vago, certo? Então, consequentemente, eu posso testar se o paciente tem o vago satisfatório, se o paciente está falando. Tecnicamente, ele não teve nenhuma laceração superior do nervo vago. Observem que o nervo vago do lado esquerdo, né,
ele vai atravessar anteriormente ao arco da aorta e vai emitir o nervo laringeu recorrente que vai atravessar inferiormente ao arco da aorta, enquanto que o nervo laringeu do lado direito vai atravessar posteriormente ao tronco bracocefálico, né? Se eu tiver aneurismas, né, nesta região, eu posso comprimir o nervo laringeu recorrente e, consequentemente, eu posso ter alterações de fonação, ok? O nervo vago, além disso, ele é um nervo que parasimpático, é o nervo mais importante do sistema nervoso parasimpático. Ele vai descer, ele vai atravessar, certo? A região do tórax, vai caminhar em contato com o esôfago, certo? E também vai emitir alguns ramos para o pulmão, ramos que vão modificar o tamanho do brônquio, certo? Levando um maior aporte de ar para o pulmão ou diminuindo o aporte de ar, certo? Então aqui eu tenho, né, a inervação do nervo vago, uma inervação discreta aqui, que sem importância nenhuma em relação à sensibilidade geral da parte mais externa da orelha, né, do conduto auditivo, não tem tanta importância isso. Vai inervar também, né, a região mais posterior à língua, certo? Eu tenho ali as duas valéculas, uma inervação sensitiva do paladar dessa região, também não tem tanta importância assim, certo? É um nervo que vai ser responsável pela descida e inervação de estruturas do estômago, né? Antes de chegar no estômago, vai inervar o coração, então uma estimulação vagal no estômago vai levar a uma bradicardia, uma diminuição da frequência cardíaca. Uma estimulação vagal no estômago aumenta a secreção gástrica e também vai inervar algumas estruturas como o intestino, certo? Então, consequentemente, eu vou ter um aumento da peristalse em relação a essa inervação vagal no intestino. Outras estruturas que são menos conhecidas e menos importantes também são inervadas pelo nervo vago, né? Aqui eu tenho, por exemplo, um núcleo no tronco encefálico responsável pela percepção do paladar. Então eu tenho aqui uma representação do território dos 2/3 anteriores da língua, o território do terço posterior da língua e aqui a epiglote. Então eu tenho o 10º par, o 9º par e o 7º par. Esses 3 nervos cranianos, né, eles vão emitir um prolongamento central a partir do gânglio, que vai chegar aqui num trato chamado trato solitário, né? Esse trato solitário vai emitir uma radiação que vai até o tálamo, onde vai fazer uma conexão com o terceiro neurônio, levando a informação para a área gustativa, localizada na área 43, certo? Adjacente ali ao sulco lateral do telencéfalo. Então observem que o paladar ele é bastante complexo, ele é contralateral, ele possui 3 neurônios, um neurônio, né, localizado no gânglio do 10º par, no gânglio do 9º par e no gânglio do 7º par, 2/3 anteriores, 1/3 posterior e a epiglote. Tem um trato solitário, onde eu vou ter um núcleo, certo? E esse trato solitário vai emitir uma radiação talâmica, vai chegar até o tálamo e do tálamo você vai levar essa informação do paladar até o córtex. Então, uma via aferente importante. Algumas pessoas me perguntaram, poxa, mas você não falou em relação à via aferente do paladar na aula de vias aferentes, porque esperei para chegar à aula de nervos cranianos para falar isso. 11º par, nervo acessório. O nervo acessório é um nervo importantíssimo, ele possui uma raiz bulbar, uma raiz que se origina no tronco encefálico e uma raiz cervical que vai ascender, certo? Então ele é composto por 2 raízes. A raiz cervical vai se juntar com a raiz bulbar, né? A raiz cervical sobe, atravessa o forame magno, vai se juntar com a raiz bulbar e vai sair pelo forame jugular, juntamente com o nervo vago, certo? Mas aqui não, aqui é o nervo acessório. Esse nervo acessório vai inervar 2 músculos na região do pescoço. Vai inervar o músculo esternocleidomastoide e vai levar uma inervação para o músculo trapézio, né? Então, alterações na inervação do trapézio e do esternocleidomastoide, eu posso suspeitar também de uma alteração de base do crânio, levando uma compressão do nervo acessório. E o último par, 12º par, nervo hipoglosso. Existe um núcleo do nervo hipoglosso, localizado aqui
no tronco encefálico, certo? Eu tenho a saída do hipoglosso, né? Do tronco encefálico, a origem aparente do nervo hipoglosso. Ele vai atravessar o canal do hipoglosso e vai ser responsável pela inervação dos músculos, né? Os músculos que vão mexer a região da língua, né? Então, como é que eu peço para o paciente fazer manobra? Eu peço para ele colocar a língua para fora, a língua para cima, a língua para baixo, para um lado e para o outro, se ele consegue preservar esses movimentos. Tecnicamente, eu não tenho alterações do nervo hipoglosso. Ok? Então, aula bastante complexa, mas uma aula super importante, vale a pena a gente dar uma estudada de forma mais particular nos livros. Estamos aí, aguardem a próxima aula. Grande abraço!